Amados do Senhor, nós vamos dar continuidade àquela palavra que eu levantei domingo, para você que assistiu a nossa transmissão no domingo, sobre a questão de sermos igreja, da necessidade de nós sermos a igreja de Cristo. E a primeira pergunta que eu faço para você nessa noite, você que está assistindo essa transmissão, é o que é a igreja? Porque a igreja, amados, são todas as pessoas em todo o mundo que se converteram a Jesus, que seguem a sua palavra. É como um corpo, entende isso? Uma igreja é formada por pessoas, não é por construções, por templos, por placas, não. As pessoas, elas não se reúnem na igreja. Como assim, pastor? É claro que não, amados. É a igreja que se reúne em um lugar. Nós precisamos trazer isso para nós hoje. Lá, em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 12, para você ter uma ideia, a partir do versículo 12, diz assim, ó: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, olha só, grava essa parte aí, porque em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, e nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, e nem por isso deixa de ser. Olha no versículo 27, para a gente não incumpridar muito. Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Olha que coisa interessante. O que nós aprendemos com isso? Aqui, em 1ª carta aos Coríntios, está dizendo que o corpo de Cristo se reúne em vários lugares. Então, quando se reúne, nós temos o quê? Uma congregação. Como assim, pastor? Salmo 22 diz assim: aos meus irmãos eu declararei o teu nome, vou cantar louvores no meio da congregação. Então, congregar significa agregar membros do corpo. É isso mesmo. Quando nós nos reunimos em um local. Nós vemos, por exemplo, exemplos na Bíblia da palavra igreja sendo usada no plural, por exemplo, em Gálatas 1, versículo 2. Paulo falando: e a todos os irmãos, os meus companheiros, as igrejas da Galácia. Eu notei algo aqui: as igrejas, nesse caso, são muitos grupos de pessoas reunidas em diferentes locais. Concorda comigo? Então, ser igreja ou fazer parte da igreja é uma ordem de Deus. Lá em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, está dizendo que a gente não deve deixar de congregar, como é costume de alguns. Antes, nós precisamos fazer, olha só, não deixe de congregar não, como é costume de alguns. Façamos admoestações, ou seja, vamos alertar. E tanto mais quando vejo que o dia se aproxima, o dia da volta do Senhor. Se é uma ordem de Deus, a gente não temos o direito de achar que às vezes é importante congregar e às vezes não. Sempre é importante que eu e você estejamos presentes nos cultos a Deus, juntamente com outras pessoas. Porque poucas circunstâncias na nossa vida são empecilho para isso, amados. Ah, não dá. Não. São pouquíssimas. Poucas circunstâncias vai te impedir de poder fazer parte. E eu te pergunto, por que é importante? Pensa aí. Por que é importante? Analisa comigo. Deus deixou de forma muito detalhada o que a gente deveria fazer nos encontros. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, diz que uns se reúnem cantando salmos, né? Falando em outras línguas, outros interpretando, mas seja tudo feito para a edificação do corpo. Olha o que o texto está dizendo. Isso que eu acabei de falar para você, esse texto está dizendo que quando a gente vos reunir e não vos reunir, nós devemos participar do corpo de Cristo.
É isso que Deus espera de mim e de você. A igreja é corpo de Cristo. E ela está espalhada pelo mundo. Sabe? O mundo todo. E ela se organiza de forma de igrejas locais. A igreja local é aquela que se reúne em uma cidade ou numa localidade específica. E a Bíblia, ela traz inúmeros exemplos dessa prática. A igreja de Éfeso, a igreja, quer ver? De Tessalônica, a igreja em Coríntios, por exemplo. Mas, infelizmente, as pessoas acabaram se dividindo ao longo dos anos. E trouxeram muitas divergências de opinião, doutrinas que saíram fora da palavra e começou a ser preceito de homens, criando muitas e muitas denominações evangélicas. Eu não estou dizendo que A e B são certas e outras são erradas. A questão não é essa. A questão é que nós temos que tratar o quesito corpo de Cristo, nós, eu e você que somos membros, nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça desse corpo. Ah, eu vou na igreja. Não, amados. Eu vou congregar com outros irmãos num local específico. Mas eu não posso chamar o templo de igreja, de forma alguma. Entende? É isso que eu quero trazer para você. É por isso que quando você ouve, por exemplo, a palavra igreja, o que você lembra? Você lembra do quê? De 4 paredes, né? Uma cruz em cima. Se você, por exemplo, pegar, vou te dar um exemplo bem bacana. Se você pedir para uma criança, por exemplo, desenhe uma igreja aí, você vai ver que ela vai desenhar da forma que eu falei para você. Sabe? Infelizmente, esse ensino equivocado das pessoas faz com que as pessoas lembrem sempre, eu vou na igreja, elas lembram de um prédio com uma cruz em cima. Não é interessante? Se uma criança, por exemplo, desenhar, ela vai desenhar a igreja da forma que eu te falei. Por quê? A gente aprendeu assim. Pelo desenho que aquela criança fizer, você vai reconhecer o ensino que ela recebeu. Isso que entristece o coração de Deus. A religiosidade. É por causa desse pensamento que a igreja agora se tornou um local. A religiosidade tem se alastrado entre aqueles que se julgam livres, enquanto não compreenderam nada sobre a liberdade que existe em Cristo Jesus. E a consciência dessas pessoas limita elas a frequentarem uma igreja 1 ou 2 vezes por semana, não sei, enquanto Jesus chamou elas. Também nos chamou para sermos igreja. O Senhor Jesus nos chamou para sermos igreja e não simplesmente irmos à igreja. Sabe? E a igreja é a tarefa mais fácil. Por isso que a gente vê com tanta frequência as pessoas irem. Mas Deus, ele deseja que eu e você entenda que não há uma separação entre a vida dentro da igreja e a vida fora da igreja. Porque não existe limite para essa separação. Ou você é igreja ou você não é igreja. Então, eu afirmo agora aqui, aí, a igreja não é um local, mas é o corpo de Cristo. Coloca isso no teu coração, meu irmão. A igreja não é um local. Colossenses 1, versículo 24 está dizendo isso. Então, se a igreja é o corpo, então o Senhor Jesus é o cabeça desse corpo. Efésios 5, versículo 23 está falando isso. É assim, como em um relacionamento entre homem e mulher, que lá em Efésios 5, 23 ao 27, descreve o relacionamento de Cristo e a igreja. Pega aí, ó. Efésios 5, pega aí. Versículo 23. Olha que ensinamento para o nosso coração, para você aprender isso. Eu não venho aqui falar de religiosidade, eu não venho prender ninguém a uma denominação. Não, eu só estou trazendo a palavra. Mas nada a mais e nem a menos. Está escrito aqui? Não está. Então a gente não faz. Está escrito? Nós fazemos. Mas não vem assim, porque eu entendi de tal jeito. Não, amados, o texto está dizendo. Olha aí, ó. Carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 23. Olha o que diz. Vamos até o 27? Vamos até o 27.
Porque o marido é o cabeça da mulher, olha só, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Lembra que eu falei sobre o corpo agora um pouco? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos vossos maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água e pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E aí? Ali está descrevendo o relacionamento entre Cristo e a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E o Senhor Jesus Cristo se entregou por ela, se entregou pela minha vida e pela tua, a fim de que eu e você sejamos santificados para apresentar diante do Senhor a igreja gloriosa, a igreja sem mácula, a igreja sem ruga, a igreja sem divisão, mas uma igreja santa e irrepreensível. Eu te dou um outro exemplo. Pode o meu dedinho desobedecer a minha cabeça? Pode o meu pé falar assim, não, eu não quero mais fazer parte desse corpo? Não tem, amados. Não tem como desobedecer a cabeça. E, obviamente, da mesma forma, amados, não é possível que uma pessoa diga assim que é igreja se ela não obedece o cabeça que é Cristo. Não é aceitável, de forma alguma, um comportamento. Perto dos irmãos, eu estou lá, glória a Deus, aleluia, amados do Senhor, ui! E longe dos irmãos ter um comportamento totalmente diferente. Isso é hipocrisia. Isso não é ser igreja. Porque se isso acontece, amados, é um hipócrita, é uma hipócrita. E aquele que se comporta assim, meu amigo, está longe de ser igreja. Lá em Tiago 1,8 diz que o homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos, nada vai ter do Senhor. Nós precisamos rever as nossas atitudes. Nós precisamos confrontar com as atitudes de Cristo. Você está sonegando imposto? Jesus pagou imposto, simples. Lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo chega para a igreja de Corinto, fala assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Entenda isso. Você mente, Jesus não mente. Você desobedece às autoridades, Jesus obedeceu, amado. De forma alguma, Jesus desobedece. Então precisa confrontar as nossas atitudes com o caráter de Cristo. Que ainda nós vamos descobrir que ainda precisamos de grandes transformações para sermos igreja. Mas eu digo para você, mesmo que seja difícil renunciarmos nossas próprias vontades, nós não podemos perder o foco, nem disso sequer, porque nós estamos sendo aperfeiçoados todos os dias por Deus. E a igreja é necessário? É claro que é. Conforme Salmo 133, versículo 1, vamos lá? Salmo 133, versículo 1. Pega aí. Olha o que diz. Como é bom, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Entende isso? É necessário? É. E a igreja? Essa igreja é essencial. Essa igreja é obedecer a Cristo em tudo. Não importa onde você esteja, Deus quer que você seja igreja, hoje, aí, agora. Nós temos os chamados de sermos um com Jesus, da mesma forma que Ele é com o Pai. Um, para que o mundo creia que Ele enviou o seu Filho Jesus
O mundo aguarda ansioso para que eu e você se manifeste como filhos da luz, dando exemplo, sendo obedientes, dando testemunho de vida. É isso que o mundo aguarda ansioso, que eu e você sejamos a diferença. Amém, amados? Então, seja igreja, tá? Ser igreja é mais importante do que você ir à igreja e mostrar que você não é a igreja. Ir para a igreja é muito fácil. Eu sempre falo para as pessoas, é muito fácil eu entrar aqui na igreja e, oh, amados, glória a Deus, aleluia, oh, amados, eu estou cheio da unção, toca aí. Mas eu preciso dar testemunho de vida, eu preciso ser autêntico, eu preciso ser igreja onde eu estiver. Aqui dentro eu trato a minha esposa muito bem, os meus filhos muito bem, mas lá fora eu sou endemoniado. Isso não é ser igreja. Isso está longe de ser igreja. Compreende o que eu estou tentando trazer para vocês? Que nós precisamos urgentemente trazer os princípios e os valores da palavra de Deus. Nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos parar e refletir aonde nós caímos. Aonde que nós deixamos de ser igreja? Aonde que nós deixamos de ser filho de Deus para ser escravo? Aonde que nós paramos no tempo e não conseguimos mais crescer espiritualmente? Então, essa é a palavra do Senhor ao teu coração nessa noite. Amém? Não sai daí não, que eu quero orar por você. E nós vamos continuar aí, ó, vai ficar o número da igreja, esse número que está aqui embaixo, esse número é para você mandar aí o seu WhatsApp, falar, ô pastor, coloca no grupo aí. Ô pastor, como é que é tal coisa? Pergunta, amados. Nós temos que ser crente de Bereia. Onde que está escrito isso que o senhor falou? A Bíblia está falando sobre tal coisa? Faz pergunta aí, pode questionar. Pergunta, o que não pode é você viver essa ignorância toda sem conhecer o que Deus tem para a tua vida. Eu sempre falo o seguinte, eu comento isso com a minha esposa, eu estava comentando hoje de manhã com a irmã Joelma, esposa do seu Ricardo, eu estava comentando o seguinte, quando o povo de Deus, quando os nossos jovens descobrirem quem eles são e qual é o propósito de Deus para a vida deles, amados, nós não vamos ter tanta evasão da forma que a gente teve. Porque nunca foi apresentado Jesus do Evangelho, o Evangelho verdadeiro. Foi apresentado um Jesus de forma superficial. Então a entrega foi de forma superficial. É por isso que nós vemos aí tantas pessoas decepcionadas. Porque elas deixaram de olhar para Jesus e olharam para o homem. E por isso, se decepcionaram. Porque o homem não tem nada para te dar. Quem tem para te dar é Jesus Cristo, Nazareno. Aquele que morreu e ressuscitou, que derramou seu sangue para que você tivesse vida. E vida em abundância. Amém? Eu quero gravar aqui, depois, sobre ser salvo e herdar o reino. São coisas totalmente diferentes que você precisa aprender. Amém? Não sai daí não, que eu já volto orando com você.